Vamos para a nossa aula número 12, que não tem suporte teórico, porque eu peguei questões que envolvem vários elementos, então nós vamos ter apenas exercícios, tá bom? Vamos lá? Então o texto é assim, olha, de Carlos Drummond de Andrade. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa que é leite, sangue, não sei. O poeta deixa aí pra gente uma ideia de que as coisas estão meio misturadas, o leite com o sangue, né? Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom a que chamamos aurora. Então, não sei se vocês percebem, mas tanto ele faz parecer que é o leite com o sangue que vão se misturar, quanto também a questão da aurora, né, do escuro da noite, da claridade do dia que se tocam, né, e vão se transformar. Quando o leite e o sangue se juntam, também se transformam, não é verdade? Então ele vai trabalhar essa imagem da vida da pessoa que perde o sangue com o dia que se transforma também. No fragmento anterior, Carlos Drummond de Andrade constrói poeticamente o conceito, a palavra de aurora. O que permite visualizar este momento do dia corresponde a objetos confusos, mal redimidos da noite. A garrafa, corresponde a alguma coisa, a garrafa estilhaçada e ao ladrilho sereno. A aproximação suave de dois corpos, ao enlace amoroso de duas cores, ao fluir espesso do sangue sobre o ladrilho. E aí, qual que é a nossa resposta? O que vocês acham? Então, eu espero, né, que vocês cortem aí, porque ele fala o seguinte, olha, ele constrói poeticamente a aurora. Para construir a aurora, ele falou dos objetos confusos, ele falou da garrafa estilhaçada, ele fez uma aproximação de dois corpos, ele fez um enlace de duas cores, ou ele falou do sangue sobre o ladrilho. O que ele usa para compor a palavra aurora? É essa a resposta que nós temos que procurar, tá bom? Existe só um item aí que fala da aurora, que não são dois corpos. Então já podemos cortar a letra C como a nossa resposta. Não são dois objetos para compor a aurora, nem mesmo uma garrafa estilhaçada, mas sim o enlace amoroso de duas cores, tá bom? Tanto que ele fala que forma um terceiro tom, uma terceira cor, a que chamamos aurora. Por isso que a nossa resposta certa é a letra D de dado. E o sangue sobre o ladrilho, ele vai formar a junção do sangue com o leite. Não tem nada a ver com a aurora. Eles passam por um mesmo processo, mas não tem relação, tá bom? Portanto, letra D de dado. Vamos à questão número 2. O texto é uma descrição do Brasil, tanto física quanto política, por isso que esse título, tá bom? O Brasil é um país maior do que os menores e menor do que os maiores. É um país grande porque, medida sua extensão, verifica-se que não é pequeno. Ai, Senhor, é até engraçado, né? Divide-se em 3 zonas climatéricas absolutamente distintas. A primeira, a segunda e a terceira. Que bom, hein? Que explicação. Sendo que a segunda fica entre a primeira e a terceira. Parabéns! Há muitas diferenças entre as várias regiões geográficas do país, mas a mais importante é a principal. Tanto quanto redundante a sua explicação, não é? Na agricultura, faz-se exclusivamente o cultivo dos produtos vegetais, enquanto a pecuária especializa-se na criação de gado. Não posso acreditar nisso. A população é toda baseada no elemento humano. Não. Que criatividade, parece meus alunos escrevendo dissertação para o Enem, né? Ai, desculpem falar assim, mas eu não aguentei. Sendo que as pessoas são nascidas do país, são sem exceção estrangeiras. Pensou? Aquelas que nascem em outros países, não aqui, são estrangeiras. Incrível.
tão privilegiadas é hoje, enfim, a situação do país, que os cientistas procuram apenas descobrir o que não está descoberto, deixando para a indústria tudo o que já foi aprovado como industrializável e para o comércio tudo o que é vendável. É, enfim, o país do futuro e esse se aproxima a cada dia que passa. Nossa, é um conjunto de redundâncias, de pleonasmos, não é verdade? Que legal, que original esse texto, né? Vamos lá, vamos para a questão do último Enem, inclusive. Em relação ao propósito comunicativo, quer dizer, qual que é a intenção dele, né? Anunciado no título do texto, esse gênero promove uma quebra de expectativa. Realmente, fala sério, a gente começa a ler o texto achando que vai descrever o Brasil de verdade, mas quebra essa expectativa ao abordar aspectos físicos e políticos do país de maneira impessoal. Ao apresentar argumentos plausíveis sobre a estrutura geopolítica do Brasil, ao tratar aspectos físicos e políticos do país por meio da abordagem cômica, ao trazer informações relevantes sobre os aspectos físicos e políticos do Brasil, ao propor uma descrição sucinta sobre a organização física e política do Brasil. Tá bom? Então, olha só, qual que nós vamos cortar de todas essas aí? Eu gostaria que vocês me dissessem. A letra A, com toda a certeza. Por quê? Porque definitivamente, quando ele faz a brincadeira, a piada, ele não adota um tom impessoal, tem muita pessoalidade nessa ironia, tá bem? Ele também não está apresentando argumentos, ao contrário, ele está debochando daquilo que já é sabido. Então eu quero saber, é tratar aspectos físicos por meio de uma abordagem cômica? É trazer informações relevantes sobre aspectos físicos e políticos do Brasil? É propor uma descrição sucinta? Não dá, né, pessoal? Descrição sucinta, porque não é isso que acontece. Então eu quero saber se a resposta certa é letra C ou letra D. E a comicidade ali, óbvia, né, faz com que a gente entenda que a resposta certa é a letra C. Fácil essa questão, né? Eu adorei o texto. Fazia tempo que nós não tratávamos da Mafalda, não é verdade? Vamos ver o que essa garotinha de 5 anos quer transmitir pra gente. Obviamente, o Kim, o seu autor, né, coloca palavras para ela. Mas é interessante, fica até irônico, né, que uma criança de 5 anos tivesse essa percepção. Vamos lá. Ela está desligando a televisão, tá? O claque é o desligar. Vocês nunca tiveram uma televisão que você tinha que levantar e ir lá e virar um botão, né, para ligar ou desligar? Eu já tive. Então, a onomatopeia para desligar era um claque. E o clique seria para ligar. Tanto que hoje ainda ouço pessoas dizendo, eu tive um clique, ou seja, fiquei ligada, né? Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Bom, ela está de costas para a televisão, ela não está mais olhando para a televisão e vem a resposta. E o que nós somos? Aliás, resposta não, ela se pergunta, e o que nós somos? Ela vai lá, liga a televisão de novo e fala, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. E por isso, eles nos manipulam com esses verbos no imperativo que nos torna pessoas consumistas. Tá bom? Eis aí a crítica feita pela Mafalda. E vem a questão. Em termos de linguagem e a forma com que o autor da charge se comunicou, pode-se alegar que o texto começa questionando a função apelativa da linguagem e passa por uma forma de expressão mais emotiva da comunicação. Letra B. O autor explora a linguagem destituída de sentido, em que se esvaziam os discursos, como ocorre no primeiro e no último quadrinho. Gente, quem elaborou a questão quer nos confundir, porque olha só, esse use, compre, beba, ele faz parte da linguagem apelativa da linguagem, tá? A letra B, ela fala da linguagem destituída de sentido, que é aquela linguagem que os teóricos chamam de fática. Então, nós não podemos nos confundir. A letra B está tratando da linguagem fática. E a charge não, a charge ela usa aí
Aliás, eu estou falando errado, né? A tira, são vários quadrinhos. A tira usa aí da questão da linguagem apelativa, como está colocada na letra A, tá bom? Então, a letra B nós já vamos cortar aqui logo de cara, tá bom? Fiquem espertos em relação a isso. Letra C. Ao explicar a dinâmica presente no texto, bem como a forma com que as ideias são colocadas, o autor atinge a metalinguagem, ou seja, a explicação dos fenômenos da língua. De certa maneira, sabe que tem metalinguagem, né? Porque ela reflete sobre os comandos que nos são dados, pois nós vamos medir entre a letra C e a letra A qual é a verdadeira. Letra D. O autor da charge visa criticar Mafalda por conta de sua postura frente ao mundo, ou seja, ele informa como é Mafalda e o mundo ao seu redor. Então, definitivamente, a Mafalda está fazendo uma crítica à realidade, né? Não há uma crítica à própria Mafalda no texto. Isso seria uma grande inversão do sentido pretendido na tira, né? Letra E. Ao usar o recurso não verbal como forma de comunicação, o autor fez com que o texto se tornasse fático. Ele usou só a comunicação não verbal? Não, Su, mas aí não está escrito só, mas está escrito ao usar o recurso não verbal, ele fez o texto se tornar fático. Não, isso não é verdade. O texto aí informa, o texto aí critica, analisa, então não é linguagem fática. Então eu quero saber de vocês se a resposta para essa questão é letra A ou letra C. E o que vocês acham? Então, letra A, o texto começa questionando a função apelativa, começa, e passa para uma forma de expressão mais emotiva, tanto que nós temos aí a palavra malditos. Essa palavra malditos aqui mostra a emotividade da Mafalda ao avaliar as pessoas que se comunicam conosco por meio de imperativos, tá bom? Então, sim, é a letra A que é a nossa resposta correta. E a letra C, o que está errado? Não houve uma explicação da dinâmica no texto, bem como a forma com que as ideias são colocadas. Não existe essa explicação. Então, a nossa letra certa é a letra A. Questão número 4. Lendo o texto, é possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste é um bom exemplo dessas construções. Para compreender essa expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, faz-se necessário voltar o olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Peste estaria ligada à questão da superação e resistência, ou mesmo a associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso ou mesmo insolente. Insolente assim, aquele tô nem aí, tá? Já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Ô cabra da peste, corajoso! Ou ô cabra da peste, hein? Se afasta dessa pessoa. Aliás, quem já não ficou de nhenhenhen por aí? Você nunca viu alguém falando, para com esse nhenhenhen? Eu já vi. O termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, você não acaba nunca, monótona ou até mesmo resmungo, tem origem no tupi-guarani e nhen significa falar. Então, ficar de nhenhenhen é ficar falando. Por isso aí falando. Por que você está aí de nhenhenhen? Bom, vamos à questão. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com o quê? Registros do inventário do português brasileiro, justificativas da variedade linguística do país, influências da fala do nordestino no uso da língua, explorações do falar de um grupo social específico ou representações de mudanças na linguística do português. E agora? Qual é a resposta certa? Eu, fosse vocês, cortaria a letra C, porque ele não fala, ele não trata das influências da fala do nordestino no uso da língua. Não é disso que ele fala, tá bom? Em nenhum momento está se falando aí do nordestino. Ele está falando o seguinte, da cultura que é transmitida via regional.
mas não exatamente o falar do nordestino. Tanto que aqui fala assim, olha, qualquer indivíduo, denominar qualquer indivíduo, não nordestino, tá? Eu espero que vocês cortem também sobre a questão do grupo social específico. Por que não pode ser a letra D? Porque o texto está falando da língua portuguesa, de expressões idiomáticas regionais e não sociais. Portanto, não dá para ser a letra D a nossa resposta. Ela vem representar a mudança da linguística do português? Não, ela talvez venha acrescentar elementos à linguística do português, sobretudo falado no Brasil, mas não vem falar sobre mudanças da linguística do português, certo? Então nossa resposta estará na letra A ou na letra B. Onde que você acha que está? Então eu espero que você coloque a letra A como resposta. Registro do inventário. O que seria inventário? Inventário é um rol, é uma relação, é uma listinha e que você pode acrescentar aí palavras que não existem na língua portuguesa padrão, mas que incorporaram a língua falada, os regionalismos, as marcas de época, de jargão profissional. Isso aí faria parte desse inventário, dessa listinha de variantes linguísticas da língua portuguesa. E a letra B é igualzinho à letra D. Eu não vim explorar o falar, eu não vim justificar. Muito embora ele explique a origem, ele vem inventariar. Ele não vem justificar. Ele faz um inventário e não uma justificativa. Cortem aí a letra B de bola, por favor, tá bom? Letra A, a nossa resposta. E vamos para a nossa questão número 5. Vamos ler o texto? Olha só. Álvaro, me adiciona. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Espanta que Álvaro de Campos tenha dito isto antes do advento das redes sociais. O heterônimo parece estar falando da minha timeline. Estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Olha só do que ele está falando, aquilo que eu sempre falo para vocês nas aulas, não é verdade? Você olha ali para o Facebook ou mesmo para o Instagram, todo mundo está feliz, maquiado, bem vestido, de bem com a vida, sem problema, sem dívida, todo mundo saudável e feliz com a família. Já perceberam? É só o momento foto para as redes sociais, povo. E por isso que o do Vivier vem perguntar sobre isso. Onde que tem gente de verdade? Cadê? Tá todo mundo falso? Como é que é isso, né? E aí ele vem trazer uma palavra pra gente. Qual é essa palavra? Humble brag. É uma palavra que faz falta em português. Por quê? No inglês, ela é composta pela junção das palavras humble e brag. O que é o brag? É gabar-se. Então eu teria uma humildade falsa, uma humildade que vem se gabar. Seria algo como a gabação modesta. Em vez de simplesmente gabar-se, a pessoa fala: ganhei um prêmio de melhor ator no Festival de Gramado. Aí você diz: o Festival de Gramado está muito decadente, para vocês terem uma ideia, me deram um prêmio de melhor ator, né? Então esse daí é aquele, ao invés de falar assim, eu ganhei, ele fala assim, olha, está meio decadente porque eu ganhei um prêmio, né? E faz aquela risada, como quem diz, estou brincando, né? O que importa é que eu ganhei o prêmio. Atenção, se todo post é vaidoso, toda coluna também. Coluna, que a gente quer dizer gênero textual, coluna de jornal, coluna de revista. Percebam o uso de palavras em inglês, a citação a Fernando Pessoa. Tudo o que eu mais quero é que vocês me achem o máximo. É que Álvaro de Campos é o pseudônimo, o heteronômio de Fernando Pessoa. Então, sou só eu que sou o vil ou errôneo nessa terra? Não, Álvaro, me adiciona, vai. Então, olha só, é uma brincadeira do humorista para dizer o seguinte: para eu impressionar as pessoas, eu uso Clarice Lispector, mesmo que eu não tenha lido Clarice Lispector. É aquela sociedade que vem exibir-se, vem ostentar aquilo que definitivamente
Não tem. Vários poemas falam sobre isso, sobre essa falsidade. Não chega a ser fake news, né? Mas é bem típica da mesma época. E vamos para a questão. Questão número 5. O texto traz uma crítica ao uso que as pessoas fazem da linguagem nas redes sociais. Qual passagem exemplifica linguisticamente esta crítica? É uma pergunta. Dificilmente o Enem faz pergunta, mas esse ano aconteceram várias coisas meio diferentes aí no Enem. Eu, na verdade, não consigo me lembrar de uma outra questão em que haja pergunta, tá? Então, qual passagem exemplifica linguisticamente essa crítica? Não pode ser assim qualquer crítica, tem que ser algo constituído em termos de linguagem, tá, pessoal? Letra A. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus amigos, meus conhecidos têm sido campeões em tudo. É isso daí, é esse trecho que estabelece essa crítica ao uso da linguagem. Letra B. O heteronômio parece estar falando da minha timeline. Arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? É esse o trecho que traz críticas à forma com que as pessoas usam a linguagem na rede? Humble brag é uma palavra que faz falta em português. Composta pela junção das palavras, seria algo como a gabação modesta. Letra D. O Festival de Gramado está muito decadente. Para vocês terem uma ideia, me deram um prêmio de melhor ator. Tudo que eu mais quero é que vocês me achem o máximo. Então sou só eu que sou vil e errôneo nessa terra? Não, Álvaro, me adiciona. Bom, gente, não tem nada, nenhuma reflexão sobre linguagem na letra E. Então essa aqui cai fora. Não há nenhuma reflexão sobre linguagem na letra D. Então essa aqui cai fora. Eu tenho uma reflexão na letra A, também não. Pode cair fora aqui, tá? Agora eu quero saber o seguinte. Nós temos uma reflexão sobre a linguagem na letra B ou na letra C? Em qual delas que vocês encontram? Tchan, 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 tchan. E aí, B ou C? Qual que vocês colocariam? Veja, em ambas se fala sobre linguagem, mas só em uma existe crítica. Em qual delas que tem a crítica? Letra B. Porque a letra C, na verdade, é uma metalinguagem, vem apenas explicar a expressão ou a palavra em inglês que ele acabou de formar. Então, a letra que traz a crítica e que está construída linguisticamente, tanto que nós temos aqui, ó, parece estar falando, olha a reflexão aqui de linguagem, é a letra B, portanto, tá bom? Ah, deixa eu assinalar aí para vocês, né? Letra B aqui. B de beleza? Ok, vamos para a próxima? A verdade sobre o envelhecimento das populações. Tem se tornado popular produzir grandes projeções de redução de prosperidade baseada no envelhecimento demográfico. Mas será que isso realmente é um problema? A média de idade nos Estados Unidos é atualmente de 36 anos. Na Etiópia, a média é de 18 anos. O país com maior número de idosos é a Alemanha, onde a média de idade é de 45 anos. Países em que a população mais jovem domina são mais pobres, e aqueles com a população dominante mais idosa são os mais ricos. Então, por que temer o envelhecimento da população? Existem pelo menos duas razões. A primeira é psicológica. Em analogia ao envelhecimento das pessoas, sugere que à medida que as populações envelhecem, tornam-se mais fracas e perdem a acuidade mental. A acuidade seria a exatidão mental. A segunda decorre dos economistas e de um indicador conhecido como razão de dependência, que pressupõe que todos os adultos com menos de 65 anos contribuem para a sociedade e todos com mais de 65 anos são um peso. E a proporção de pessoas com mais de 65 anos tende a aumentar. Vamos ao enunciado. Entre as informações do texto,
leva à compreensão de que ele propõe a articulação entre as informações do texto, tá? Grifem aqui a palavra articulação entre as informações do texto. Leva à compreensão de que ele propõe o quê? Ele propõe um levantamento das causas do envelhecimento das populações. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha apostila. Eu esqueci de colocar aqui para vocês aquele parênteses assim, né? Tchan, tchan. Mas isso não faz mal. Vamos lá. Levantamento das causas do envelhecimento das populações, análise dos dados demográficos de diferentes países do mundo, comparação entre a idade da população economicamente ativa no mundo, questionamento sobre o impacto negativo do envelhecimento da população, alerta aos economistas sobre as contribuições da população abaixo dos 65 anos. E aí, qual que é a nossa resposta correta? Bom, qual que eu espero que vocês cortem? Eu espero que vocês cortem a letra A, porque evidentemente a gente sabe qual é a causa do envelhecimento das populações, não é? As pessoas, os dias passam, os meses passam, os anos passam. E se não houver condições adversas, tanto de temperatura, quanto de clima, quanto de política, nós podemos chegar ao envelhecimento. No caso, por exemplo, ali da Etiópia, a média é tão baixa porque eles padecem de situações estruturais, padecem com situações estruturais que impedem o envelhecimento da população. Dá dó, é triste pensar nisso, né? Qual outra letra vocês cortariam? A análise dos dados demográficos de diferentes países do mundo. Ora, eu dependo da articulação de informações para chegar à análise dos dados demográficos? Não, eu posso analisar cada dado demográfico de forma separada. Eu não preciso dessa articulação, né, para ter análise de dados demográficos de diferentes países do mundo. Também vou cortar a letra B. Comparação entre a idade da população economicamente ativa no mundo, um questionamento sobre o impacto negativo do envelhecimento da população, um alerta aos economistas sobre as contribuições da população abaixo de 65 anos. Veja, a articulação entre as informações propõe o quê? Uma comparação, um questionamento ou um alerta? Claro, gente, que é um alerta, tá bem? Ele vem alertar, olha, o alerta aos economistas sobre as contribuições da população abaixo de 65 anos. É exatamente essa população abaixo de 65 anos que faz com que os países que têm uma população mais idosa constituam-se países ricos. Por quê? Porque a pessoa vai constituindo essa economia com o seu trabalho. Depois dos 65, a tendência é ela sair do mercado de trabalho, mas até os 65 ela fortaleceu o seu país com a sua força produtiva, seja braçal, intelectual, organizacional, tanto faz, tá? Então sim, a articulação entre essas informações serve como um alerta aos economistas. Não se pretende uma comparação entre idades de população, nem mesmo questionamento sobre o impacto negativo do envelhecimento da população, porque, segundo o texto, o impacto é positivo. Países com pessoas mais velhas são países mais ricos. É isso que o texto mostra. Portanto, letra E. Questão número 7, nós já fizemos. Vamos passar para a questão número 8 e passo aí a ler o texto. Considerando-se a literatura brasileira em suas realizações maiores, nossa, essa questão é difícil. De meados ao fim do século passado, vê-se que é alto o valor das obras e grande a sua diversidade. Na prosa, o texto em prosa, né, gente, não verso, há que se destacar uma polarização, o intimismo dos romances de Clarice Lispector, cujos narradores tanto mergulham no fundo mesmo da pessoa, quanto sondam o valor das palavras mesmas. E o modo épico-poético nas páginas de Guimarães Rosa, que se rendeu à complexidade do mundo sertanejo, sem abrir mão das mais ousadas
invenções linguísticas. Na poesia, a fase definitivamente madura de Carlos Drummond de Andrade, em versos que vão da investigação mais profunda do sujeito até o plano das memórias longínquas, e a maturação da poesia de João Cabral de Melo Neto, mestre do poema dramático ou narrativo e senhor da linguagem disciplinada e ordenada de uma original geometria artística. Tanto que João Cabral de Melo Neto é chamado do engenheiro das palavras. São poemas visuais, construídos milimetricamente. E ele fala muito, inclusive, da própria profissão do engenheiro, a forma como o engenheiro vê a cidade. Nós já fizemos até um exercício sobre isso nesse semestre. O fato, aliás, está nesse quarteto, possivelmente a prova de que nossa literatura dialoga e de igual para igual com outras grandes literaturas nacionais. O fato mesmo de nenhum desses autores reivindicar para si qualquer atributo de nacionalismo é sintomático. Parece que já não temos vergonha de pleitear nosso quinhão, nossa parte daquilo que é universal. E realmente, que quarteto? Faltou aí o quinteto, né? Faltou mencionar Machado de Assis, que vem compor com esses 4 aí os autores mais lidos e mais estudados pelos estrangeiros quando eles se debruçam a estudar a literatura brasileira, tá bom? Então vamos à nossa questão envolvendo esse texto. É uma questão bem interessante e com um certo grau de dificuldade. A polarização apontada entre Clarice Lispector e Guimarães Rosa resulta bastante clara, deixa bastante claro quando se confrontam o quê? Tá? Existe algum ponto de confronto entre a literatura de Clarice Lispector e de Guimarães Rosa que foi tratado lá no nosso texto. Letra A, de uma desconfiança que manifesta a autora em relação ao poder do discurso verbal e a confiança que deposita Rosa no caráter mágico das palavras. Letra B, o desnorteante sentimentalismo das personagens de Clarice. Não vou falar nada, cortar. Pelo amor de Deus, se um dia eu descobri que vocês falaram que Clarice Lispector tem sentimentalismo, aquela coisa piegas, chorosa, sofrência, eu eu guardo todos os livros de Clarice e não deixo vocês, também vocês vão querer isso. Bom, vocês entenderam, eu vou ficar meio brava, tá? Então nada de sentimentalismo em Clarice Lispector. Letra C, o otimismo que mal se disfarça no plano profundo dos narradores de Clarice. Nossa, nunca nem ouviu falar em Clarice Lispector, porque tem uma coisa que ela não é otimista. E tem uma coisa que o Guimarães Rosa não é pessimista. Então, por favor, cortemos esses dois. Vocês colocarem a letra C como verdadeira significa nunca leu nem Guimarães Rosa nem Clarice Lispector. Não fez um bom ensino médio, merece ficar no cursinho, não vai para faculdade. É isso. Letra D. A feição límpida e clássica da linguagem de Clarice, sobretudo nas obras iniciais, e as contrações barrocas do estilo de Rosa em seus momentos mais altos. Nossa, me deu até coceira, pessoal, me deu protorreja aqui agora, né? Como assim? Escrita límpida de Clarice Lispector, ela é chamada de hermética. Poucas pessoas compreendem bem Clarice, nem ela se compreendia direito. Como que eu vou falar de feição límpida, né? Como que eu vou associar o Guimarães Rosa com barroco? Não tem um aspecto religioso, descritivista. Ele é regionalista, então também não dá para ser a letra D. Vamos ficar agora entre A e E. Letra E, o diálogo interno intenso da parte de Clarice Lispector, verdadeiro, e uma visão particular do mundo, afastado dos temas universais por parte de Guimarães Rosa. Não, o que se fala sobre Clarice é verdadeiro, mas falar que Guimarães Rosa se afasta dos temas universais, aí é completamente falso, tá, gente? Por quê? Porque o Guimarães Rosa, ele vai trabalhar muito temas universais. Quais são os temas universais? Vida, morte, amor, ódio, as relações familiares. Isso tudo é muito visceral. Esses temas que são universais são viscerais. Portanto, a nossa resposta certa estará na letra A. É verdade que há uma certa desconfiança,
A Clarice escreve de uma forma assim como quem desconfia de si própria, das coisas que estão contando. Existe esse questionamento metalinguístico no texto? Sim, existe. E, portanto, é a letra A a nossa resposta, tá bom? Olha, eu de novo sendo ousada, né, pessoal? Por que ousada? O que eu estou falando? Trazendo para vocês aí na prova de linguagens, de interpretação de texto, uma questão lá da área de humanas, mas dá uma olhada se isso aqui não era bem facinho para a gente interpretar. Não precisaríamos nem mesmo do conhecimento de Montaigne, não é verdade? Olha só, Montaigne deu o nome para um novo gênero literário. Foi dos primeiros a instituir na literatura moderna um espaço privado, o espaço do eu, do texto íntimo. Ele cria um novo processo de escrita filosófica, no qual hesitações autocríticas, correções entram no próprio texto. Então, olha só, do que se trata? O novo gênero de escrita aludido no texto é a confissão, é o ensaio, é a carta, é a meditação, é o diálogo. Qual que vocês cortariam? Notem que ele está falando o seguinte, o espaço do eu, do texto íntimo. Então, eu poderia colocar como resposta uma carta? Com certeza não, tá bem? Não vou colocar uma carta, porque a carta, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o diálogo com o outro. Então, se o diálogo é comigo mesmo, por que eu vou falar com o outro? Não vou, né? Confissão é a mesma coisa. Para eu confessar alguma coisa, eu tenho que confessar para alguém. Mas se eu estou falando que é um diálogo íntimo, é um texto íntimo, é uma escrita filosófica, com autocríticas, né? Então, pela mesma sequência, pelo mesmo raciocínio, eu também não vou colocar a letra E, que trata de diálogo. Aí, agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que esse novo gênero desenvolvido é o ensaio ou a meditação? É um texto filosófico, não um texto meditativo. Portanto, sim, a nossa resposta é ensaio e não meditação. O que seria um ensaio? Seria a minha própria avaliação subjetiva do tema sobre o qual eu vou tratar posteriormente de uma maneira mais objetiva. Quem faz ensaio geralmente depois publica um livro, publica uma obra mais complexa, tá bom? Então olha que questão legal, mistura aí as áreas, né, da filosofia e da língua portuguesa, dos gêneros textuais, resposta à letra P. E vamos para a nossa última questão. Uhul! Olha lá, questão número 10. O quadro O Beijo é a obra mais famosa do pintor simbolista austríaco Gustav Klimt. A respeito da obra, assinale a correta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que cada língua lê o nome de um autor de uma forma, né? Então, às vezes, a gente se esforça para falar o nome correto do autor e você vai vendo por aí, mundo afora, cada um menciona o nome do autor de um jeito diferente, que é o jeito da própria língua. Então, eu me aproprio dessa situação e leio do jeito que eu quero o nome das pessoas, né? Eu acho mais fácil assim. Essa obra, ela foi inacabada. Quando ela estava exatamente assim, o autor ainda, o pintor ainda precisava terminar o fundo. Notem que a gente não sabe onde os amantes estão aí, não é verdade? Notem que nós temos um fundo que ainda não foi trabalhado. A gente não sabe se eles estão numa sala, num quarto, numa floresta, em público, se tem outras pessoas vendo ou não vendo, né? O que eu sei é que existem várias interpretações sobre o quadro. Um fato é esse, ele não foi terminado, mas a pessoa se apaixonou, a pessoa que quis comprar o quadro do pintor se apaixonou pelo quadro e falou, é assim que eu quero, do jeito que ele está aqui, tá? Bom, não sou eu que estou falando, são os críticos da obra, aqueles que avaliam a obra que falam, né? Notem aqui uma coisa muito interessante. Olha, nós temos uma linha aqui no dorso do homem, nós temos outra linha aqui no dorso do homem, a outra linha aqui na mulher, que é colocada numa mesma linha que o homem. Olhem os pés dela, que também obedecendo a essa linha, certo? Mas as roupas têm uma coisa interessante, elas são com imagens, com estampas circulares, né? O que lembra muito o ovo, o que lembra muito o óvulo,
o que lembra muito aquilo que tem de interno na mulher, ou por onde também nós podemos imaginar que entra o homem. E aí nós temos aqui essas imagens. Não sou eu que estou falando, são os críticos. Eu até mando para vocês essa sobreposição de imagens pretendida aí pelo pintor. Não sou eu que estou interpretando assim, eu li. Então eu tenho ali mulher e tenho ali o homem. São amantes, não aparece o rosto do homem, o que é algo comprometedor. Vamos à questão? A namorada do Arthur Kisser. Não só estuda, né? Que bom, né? Ela estuda em Campo Grande. Olha que legal que o Cleiton fez pra ele. Muito legal. Quero uma assim pra mim. Deixa eu falar pra ele que eu quero uma assim pra mim. Depois eu falo. Letra A. Há protagonismo absoluto do casal na imagem que nós estamos vendo. Ele com desenhos geométricos quadrados e regulares que remontam a símbolos fálicos. Fálicos diz respeito ao órgão sexual masculino. É isso, tá? Ela com círculos que remetem à fertilidade. Letra B. As cores impedem que se dê noção de volume e a abordagem frontal do casal aponta para a tendência romântica da pintura. A expressão da mulher, a posição de sua mão e de seu braço são reveladoras de que ela está desacordada. Troca-se assim a imagem de um amante e passa-se a interpretar o homem como um abusador. Letra C. Letra D. O contorno dos corpos em posição erótica suscita no apreciador a ideia de entrega por parte do casal, o que é confirmado pelo contexto em que estão inseridos. A obra foi comprada e exposta mesmo sem ter sido acabada. Por essa razão, não é possível entender a mensagem do artista por meio do quadro O Beijo. Bom, eu espero sinceramente que vocês descartem essa letra E do nosso rol de possibilidades. Espero também que vocês entendam que a mulher está em pé, né? E ela está curtindo o beijo que está sendo dado ali nela, né? Não há que se falar que ela está sendo obrigada a fazer isso, né? A mão dela, ao contrário, está segurando a mão do homem e ela está bem plácida. Se fosse a outra situação colocada ali, ela estaria com um olhar de desespero, ela não está desacordada, né? Olha os dedinhos dela bem contraídos ali, ela está curtindo bastante o beijo que ela está recebendo. Então também não dá para a gente falar em letra C. Na letra D, as cores impedem que se dê noção de volume e a abordagem frontal do casal aponta uma tendência romântica. Não, isso não é verdade, tá bem?
As cores dão sim uma noção de volume, nós temos sim uma noção de onde eles estão, ela é parcial porque a obra está inacabada, mas dá para a gente ter uma noção de que eles estão numa relva, num lugar aberto, né? Então também não é a letra B de bola. Letra D, o contorno dos corpos em posição erótica, não temos uma posição erótica, existe ali apenas um beijo, né? Não tem uma coisa assim mais explícita, tá? E realmente a letra A, existe um protagonismo absoluto, esse casal é colocado em primeiro plano, não há algo mais sendo revelado por trás deles, ou abaixo deles, ou acima deles, né? E realmente os contornos geométricos do homem e redondos ali, geométricos também da mulher, remetem a essa questão fálica e a essa questão da fertilidade, tá bom? Ai, que bom que chegamos ao final do nosso curso, temos agora aí apenas um simulado e nossa aula de encerramento, em que a professora costuma fazer alguma surpresa, tá bom? Um grande abraço para vocês.